deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Salmo 133, que vai dizer assim: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermo que desce sobre o monte de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre." Aqui o salmista está destacando o quão bom, o quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele vai dizer que é como orvalho do Hermo, sobre os montes de Sião. Nós sabemos que a união, tem um ditado que diz que a união, ela faz a força. No mundo espiritual, o nosso adversário não aguenta quando o crente está em união. No nosso mundo espiritual, o nosso adversário não derruba, não destrói um grupo que está em união, não destrói um casamento que está em união, não destrói um exército unido. O que ele faz? Ele combate, ele pode até enfrentar, mas quando vê que está unido, não consegue destruir. O que ele faz? Entra, mina no meio. Ele vai dizer: vou eu entrar no meio, vou causar desunião, discórdia, vou dizer que fulano é maior do que ciclano, vai haver uma desunião. Através da desunião ele mina e então consegue destruir. Não tem como se solidificar. Tem que ter união. O salmista vai dizer: tem que ter união. Tem que ter união. Conjunto de oração, conjunto de jovens, no ministério tem que ter união. Se tiver desunião, a obra não cresce, a obra trava. Sua vida espiritual não cresce, ela trava. Quem trava? É o adversário, seu adversário trava, usando a desunião. Jesus vai dizer: a nossa guerra não é contra a carne e nem o sangue. A sua guerra, você não pode ver. O seu adversário, você não pode ver. O inimigo usa quem está à nossa volta. Então ele causa uma desunião, um enfraquecimento. Quando tem desunião, tem enfraquecimento espiritual. Mexe com a sua estrutura, mexe com a nossa estrutura. Então o salmista vai ver quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, como o orvalho
do Hermon, sobre os montes de Sião, porque ali Deus ordenou a bênção e a vida para sempre. O monte Hermon é o maior monte que tem, um dos maiores montes que tem em Israel. Esse monte também é conhecido como Monte Grisalho. Monte Grisalho, pelo fato de ser um monte alto, e no cume, no pico do monte, tem gelo. O que acontece? Interessante, minha parte. Quando o sol nasce, bate no cume do Monte Hermon, do Monte Grisalho, derrete aquele gelo e desce o orvalho. Desce o orvalho escorrendo sobre o monte e arrega toda a plantação, toda a vegetação em volta do Monte Hermon. Em volta do Monte Hermon, as vegetações são verdes, são frutíferas. O que eu quero dizer? O que a palavra está dizendo com isso? Que todo crente ele tem que produzir o orvalho. Que todo crente que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, aonde ele coloca a planta de seus pés, aquilo que estava infrutífero passa a frutificar, passa a dar frutos, a vivificar, porque o orvalho ele arregava as vegetações. Nós temos que arregar o que está à nossa volta, arregar com a presença do Espírito Santo. Nós temos que passar aquilo que está dentro de nós, o Espírito Santo. Nós temos que viver. Nós temos que ser crente, não de palavras, mas de atitude. Eu tenho que olhar para você e ver que você é um servo de Deus pela maneira que você vive, não pela maneira que você canta, não pela maneira que você prega, mas pela maneira que você vive. É no seu dia a dia que o crente vai mostrar que ele realmente é servo do Senhor, vivendo a palavra, frutificando, arregando as vegetações, a família, aos amigos, aos ministérios. Ele rega. Então, vamos nos solidificar, vamos nos unir, vamos ficar fortes neste momento. Uma igreja desunida, um povo desunido, ele não cresce, a obra não cresce com a desunião. Quando se une, aí sim vai haver frutificação, a terra vai ser arregada e Deus vai ser glorificado. Fica na paz.